É impressionante de como o sincretismo religioso ele tem atuado dentro das igrejas evangélicas. Eu creio que alguns irmãos, você que está me ouvindo, já viu algumas igrejas cujo pastor dessa igreja ele tem se vestido diferente, ver vestes longas, como se fossem vestes papais, aquelas vestes sacerdotais, longas, coloridas, né? Luva nas mãos, e ele rodopia, as irmãs com vestidos brancos, longos, também rodopiando, né? Eu creio que a maioria dos irmãos tem visto, muito de você tem acompanhado, tem visto isso nas igrejas, sons de tambores dentro da igreja, né? Cânticos diferentes dentro das igrejas. E o que nós temos visto isso? O que é isso? Não fica nenhuma dúvida de que isso é ritual dentro da igreja. Não tem a menor dúvida de que isso são espíritos malignos atuando dentro das igrejas evangélicas. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Esse sincretismo religioso tem trago essa mistura para lá dentro do culto, na hora do culto, né? Batuques, cantos diferentes, e a gente tem visto praticamente a macumba sendo incorporada dentro de algumas igrejas evangélicas. Nós temos visto isso acontecer. A macumba está vindo para dentro das igrejas evangélicas. Nós temos visto pessoas rodopiando com os braços para trás, virando o olho, literalmente essas pessoas ali praticamente ou de verdade recebendo entidade. Nós temos visto isso acontecer. O que é estranho é que a grande maioria de quem está nessas igrejas parece que eles não têm estudado a Bíblia. Parece que eles não estão abrindo suas Bíblias. Ao que tudo indica é que essas pessoas não estão abrindo sua Bíblia, não estão tendo uma vida diária de oração, não estão se dedicando ao estudo da Bíblia, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela nos liberta. Ela nos liberta. As escamas dos olhos caem, nós vamos enxergar. Parece que não está havendo ninguém dentro dessas igrejas que estudam a Bíblia. Mas o que mais nos preocupa é o prejuízo que esse sincretismo religioso tem trago ao verdadeiro evangelho. A teologia da prosperidade, a teologia do positivismo, a teologia da libertação, culto de libertação. Tudo isso tem trago um prejuízo tremendo para o verdadeiro evangelho. Como que nós sabemos disso? Quando você sai para pregar o evangelho. Quando você sai para pregar o evangelho, que você fala de arrependimento de pecados, que você fala da cruz, que você fala do amor de Deus, da justiça de Deus, que você fala do inferno, que você fala de mudança de vida, de abandono do pecado, de nova vida, de uma vida com Cristo, você vê, percebe, sente, ouve as pessoas verbalizando o que elas já aprenderam. Sua mente está entorpecida desses falsos ensinos, da teologia da prosperidade, da libertação, o ocultismo, o sincretismo, tudo isso misturado. E esses movimentos, principalmente o movimento neopentecostal, tem trago para dentro do culto. E o que mais me preocupa, Paulo diz em 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não tem um homem habilitado dentro dessas igrejas? Não tem uma mulher habilitada dentro dessas igrejas que enxergue tudo isso e sai de lá e leve o número de pessoas junto com ela, saindo desse engano? Ou que dentro da autoridade da palavra repreenda esse movimento, repreenda esses falsos profetas, repreenda esses falsos ensinos? Não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, para quando alguém se levantar em línguas estranhas, para quando alguém se levantar em movimentos estranhos, movimentos diabólicos, demoníacos dentro da igreja na hora do culto, alguém repreender? Não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que repreenda. E o prejuízo, irmãos, é muito grande, porque quando você sai para pregar o evangelho, você percebe a mente das pessoas entorpecida desses falsos ensinos, dessa falsa expectativa de salvação, dessa falsa expectativa de caminho verdadeiro, dessa falsa expectativa que as pessoas estão tendo, que tem Deus, que estão aprendendo e não estão caminhando para o inferno com esses falsos pastores, com esses falsos ensinos, com essa falsa religião, com esse sincretismo, com essa mistura, com essa profanação do culto e do nome de Deus.
Irmãos, o prejuízo é grande. Você sai para pregar o evangelho? Você evangeliza? Você percebe o quanto que esse movimento tem causado prejuízos ao verdadeiro evangelho.